Então vamos lá, agora chegamos num tópico muito importante, que é a dinâmica trabalhista. Nós vamos tentar falar em 15 minutos. É um grande desafio, tá? Porque há muita coisa para ser abordada, muita coisa mesmo. É muita informação. Eu vou até falar um pouco correndo, um pouco rápido, para ver se a gente consegue. Nós vamos falar sobre a petição do empregado, a petição inicial, né? O primeiro pedido do advogado no processo. Quando ele entra com a ação, a petição que ele faz é a petição inicial. A defesa do empregador. Como funciona a audiência? As provas, documentos, testemunhas, perícia. O julgamento, né? A sentença. Então o juiz recebe a petição inicial, recebe a defesa, ocorre a audiência, o juiz dá então uma sentença. O juiz sentenciou, existe um valor a ser pago, nós temos o procedimento em relação a pagar. Os recursos também. Quando há a sentença, pode haver recurso de qualquer uma das partes. Tá? Então eu indico alguns livros aqui sobre prática trabalhista, livros que falam da audiência trabalhista, dos recursos. A petição inicial. O que é a petição inicial? Já falei rapidamente. É o relatório do caso direcionado ao juiz. O funcionário trabalhou tal data, recebia X e pretende receber horas extras. Aí junta alguns documentos lá, anexa os documentos que vão junto com a petição inicial. Tá? Essa é a petição inicial. Ele manda para o juiz. É o que nós chamamos de distribuição. Então, quando manda para o fórum, aquele processo é registrado, ele é cadastrado no Poder Judiciário, no sistema do Poder Judiciário. No processo trabalhista, em regra, o advogado já recebe a data de audiência. No momento que ele distribui a ação, ele recebe a data de audiência. O juiz, então, manda citar os réus, citar as empresas, para que elas se defendam. Tá? É o que a gente chama de citação e as pessoas geralmente chamam intimação. Manda intimar. Tá? Existe uma diferença, mas não vem ao caso. Para que compareçam na audiência. Então, a empresa recebe a citação para que compareça à audiência e lá na audiência já apresente a sua defesa, já apresente a sua contestação, que também conterá os documentos, deverá conter os documentos pertinentes. Depois disso, o juiz realiza a tentativa de acordo. Gente, às vezes, essa aqui é a questão mais importante de todo o processo do trabalho. Isso para quem tem prática trabalhista, para quem tem o dia a dia no Poder Judiciário e conhece o processo do trabalho. Vai dar sempre uma atenção muito especial a isso. A tentativa de acordo. Seria interessante poder falar 1 hora só sobre o acordo. Não havendo acordo, o juiz inicia a audiência de instrução. Depoimento das testemunhas e das partes, trabalhador e empregador. O depoimento das testemunhas. Então, o trabalhador tem suas testemunhas, a empresa tem as dela. O trabalhador vai ser ouvido, a empresa ou o preposto também, o empresário ou o preposto, tudo bem? Não, caso não haja perícia. Por quê? Há casos que exigem perícia. Por exemplo, adicional de insalubridade. O trabalhador alega que tinha contato com produtos químicos. Então, por isso, ele tem direito ao adicional de insalubridade. O que o juiz vai fazer? Vai nomear um perito, vai nomear um profissional adequado, qualificado, para ir lá na empresa e fazer a perícia, para verificar se de fato o ambiente era insalubre, para que o empregado possa receber o adicional de insalubridade. O mesmo ocorre com a periculosidade também, tá ok? Então, o perito pode ser médico, pode ser engenheiro, enfim, um profissional especializado. O juiz analisa as provas. Uma coisa muito importante também, não basta alegar. Nenhum trabalhador pode só alegar, sem fundamentar, sem provar, nem a empresa também alegar. Então o juiz ouve a historinha de um e a historinha de outro e não se emociona. Ele vai considerar as provas, tá? As provas testemunhais ou documentais, os depoimentos que serão colhidos lá na audiência, os documentos que estão juntados na contestação e na inicial. Tá? São os documentos, as provas documentais e as provas periciais que nós já falamos e demos inclusive alguns exemplos. Após isso, o juiz profere a
sentença, a sua decisão, que é a decisão aqui de primeira instância. Houve a sentença? Houve. As partes podem não concordar com a sentença, podem não estarem satisfeitas com a sentença, como quase nunca estão. Alguém vai ficar insatisfeito, né? Aí a parte pode recorrer. Recorre ao Tribunal Regional do Trabalho. Aqui é a segunda região, São Paulo, né? O vencido pode recorrer à segunda instância, ao TRT. Lá no TRT vai sair um acórdão. Então, os juízes desembargadores, 3 juízes desembargadores, vão proferir um novo julgamento, um julgamento do recurso. Não é isso? Então, houve a sentença, as partes recorreram lá, alguém interpôs um recurso, o tribunal recebeu o recurso e vai proferir um novo julgamento, que é o que nós chamamos de acórdão. Tudo bem, essa é a decisão de segunda instância. Pode haver um novo recurso. Um novo recurso, sim, um recurso ao TST. A parte que estiver insatisfeita com a decisão de segunda instância vai mandar então para o Tribunal Superior do Trabalho. Gente, não é obrigado a recorrer, é até óbvio, mas é bom falar, né? Não é obrigado, recorre se quiser. Então saiu lá o recurso, mais um acórdão, agora um acórdão dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, tá? São os ministros do TST, lá em Brasília, tá? Fica o Tribunal Superior do Trabalho. Saiu a decisão, saiu. Aí, gente, em regra, nós temos, após não cabe mais recurso, nós temos a certidão de trânsito em julgado. O trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Tá? Quando alguém falar transitou em julgado, não cabe mais recurso, é isso aí. Após isso, pensaremos então nos cálculos, na execução. Tudo bem que pode ter havido, não vou falar aqui sobre carta de sentença, deixa para lá. Né? Vamos aqui falar de cálculos, a execução, se não vai dar tempo. No próximo tópico agora, depois eu posso falar só sobre cálculos, um tópico específico só sobre execução, porque merece um tópico específico. Aí eu já falo de carta de sentença. Tudo bem? Então vamos lá. Os novos recursos, aqui pode existir um grande problema. Imagine só depois de 3, 4 anos, que nem advogado recebeu, nem empregado recebeu, aí eles começam a perceber como vantajoso é um acordo. Um acordo. Porque é aquele ditado, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Eu vou falar da dificuldade do cálculo, mas pode ficar pior. Pode haver impugnação de cálculos. Então, o reclamante acha que o valor é X. Então, por exemplo, eu tive direito a 300 horas extras. O juiz eu ganhei lá, recorreu, eu continuei, ganhei em segunda instância, ganhei no TST, pronto, tenho um direito já reconhecido de 300 horas extras. Maravilha, quanto isso custa? Qual é o valor dessas 300 horas extras? Qual era o valor de cada hora, vezes 300, juros, correção, adicional, tudo isso. Né? Os reflexos vão ter que ser calculados. É um cálculo. Só que esse cálculo, aí eu apresento o X. A empresa diz, não, colocou isso, não deveria colocar esse adicional aí, está errado. Faz uma impugnação do meu cálculo. Aí o juiz vê um cálculo, vê outro que ele faz, nomeia outro perito, que é o perito contador. Que esse perito pode ser um economista, pode ser um contador mesmo especializado. Então, é uma nova perícia só para falar dos cálculos. E isso pode fazer o mesmo caminho. Primeira instância, segunda instância e TST só para falar de cálculos. E aí tem outros recursos, agravo de petição, nem vamos entrar nesse assunto, mas isso pode demorar mais alguns anos, infelizmente. Tá ok? Então agora já passou, não vamos mais discutir cálculo. Chegou X, é isso mesmo, o perito falou, e já foi para o TST, já voltou. Então aqui o valor é de 50 mil reais e ponto, não se discute mais. Tudo bem, agora nós vamos pedir o pagamento dos 50 mil reais. E a empresa não paga. Agora chegou o momento da empresa pagar. Mas sabe o que ela fez? Vendeu todos os bens. Vendeu, esvaziou a conta, deve para os bancos e não tem nada lá. Como faz? Ou então ela faliu, entrou com um pedido, ou então ela faliu. Ou ainda entrou com um pedido de recuperação judicial, que também não poderemos falar aqui o que é, mas é recuperação judicial.